Meus amigos, nossa saudação, nosso bom dia. Feliz por estar aqui novamente, por retornar ao Allan Kardec, esta casa a quem nos vinculamos há bastante tempo, de forma que guardamos uma gratidão muito grande por esta casa, por esse salão, pelos seus integrantes, pelos amigos que aqui conquistamos e fomos conquistados, porque tudo isso forma esta abrangência de fraternidade. Portanto, nosso abraço a vocês, com a nossa gratidão pela presença, e esperamos que a nossa manhã seja bastante produtiva. Nós vamos abordar um tema referindo-nos à fonte inesgotável de conhecimento, que é o Espiritismo. Os nossos amigos estão com dificuldade de projetar, mas se não der, não tem problema, viu? Se vocês conseguirem, vocês sinalizam. Se não der, não há problema nenhum. Mas a palavra conhecimento, ela lembra a soma das aquisições culturais que as crenças, os hábitos, as pesquisas vão somando e acumulando ao longo da história. Através dos séculos, o homem foi capaz de acumular muitos conhecimentos em todas as áreas, de forma que, atualmente, desfrutamos de intenso conforto material decorrente deste trabalho permanente de pesquisa em todas as áreas. Não é preciso relacionar isso. Todos bem sabemos o conforto que desfrutamos, as facilidades tecnológicas que nos felicitam, mas ao mesmo tempo, ao lado das conquistas materiais, também vamos percebendo a importância das virtudes e do aspecto moral. Em se tratando de doutrina espírita, esta também é uma fonte de conhecimento, porque divulgando, aclarando o nosso raciocínio sobre a imortalidade da alma e a nossa natureza de espíritos imortais, somos convidados a refletir de modo diferente, pois o universo que se abre de conhecimento, decorrente desses princípios que solidificam a estrutura doutrinária do Espiritismo, nós vamos percebendo a sua abrangência e a sua grandeza. E nesta manhã, de 5 de outubro, nós não podemos esquecer a figura inspiradora de Allan Kardec. No dia 3 de outubro, portanto, na sexta-feira, com muita gratidão, nós nos lembramos do nascimento daquele que seria um grande pedagogo, daquele que seria um professor reconhecido em seu país, muito respeitado, Hipólito Leão Denis Arrivai, que mais tarde, aos 50 anos, ao publicar o Livro dos Espíritos, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. É interessante porque a publicação do Livro dos Espíritos é decorrente de um exaustivo trabalho de pesquisa, da observação dos fatos, da comunicação dos espíritos. Não é fruto da invenção, da criatividade, da imaginação de Allan Kardec. É fruto antes de um trabalho permanente de pesquisa, onde aquele que era reconhecido em sua pátria, em sua nacionalidade, renunciou ao próprio nome, de vez que aquele trabalho não lhe pertencia. Os próprios espíritos declararam e se chamaram, se autodenominaram de espíritos, demonstrando a existência do ser que sobrevive à morte, e que igualmente já existia antes de corporificar-se entre nós. Os espíritos, portanto, são pessoas com sentimentos, com bagagens culturais, emocionais, psíquicas, com virtudes, com dificuldades a serem vencidas, habitando a dimensão espiritual, e que se comunicam conosco através da mediunidade. Esta faculdade humana que igualmente não é invenção do Espiritismo, mas é fruto de uma capacidade humana. Todos nós somos mais ou menos médiuns, variando o grau de percepção,
variando a forma de percepção. Mas Allan Kardec nos legou a codificação espírita, composta de O Livro dos Espíritos, seguido de O Livro dos Médiuns, seguido de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguido de O Céu e o Inferno e a Gênese. Esses livros constituem a base doutrinária do Espiritismo. E nós queremos sugerir aos amigos, queremos sugerir com muita ênfase, que releiam a introdução de O Livro dos Espíritos. Este documento praticamente esquecido, que deveríamos constantemente pesquisar. A palavra introdução, por si só, já indica que aquela parte inicial de qualquer livro introduz o assunto ao leitor. Prepara o leitor para o conteúdo que está a seguir. E Allan Kardec, da mesma forma, apresenta O Livro dos Espíritos numa exponencial introdução, composta de 17 itens. Se você ler um item por dia, em 17 dias, você terá relido a introdução de O Livro dos Espíritos. Se você achar que o item é muito longo, leia meio item por dia. Em 34 dias, você terá lido toda a introdução. Esta introdução é indispensável de ser lida, meditada, consultada, refletida, comentada, estudada, porque ela contém a explicação da origem do Espiritismo, onde Kardec se refere com muita propriedade ao fenômeno que chamou a atenção, o das mesas girantes. Ele acrescenta na introdução um resumo da revelação feita pelos Espíritos, desta natureza imortal dos filhos de Deus, que se reflete diretamente na comunicabilidade dos Espíritos. Afinal de contas, poderíamos perguntar: quem são os Espíritos? Onde estão? O que fazem? Por que nos procuram? E relendo, estudando a introdução, nós vamos entender que os Espíritos somos nós mesmos, ora cá, ora lá, com a necessidade de temporariamente ocuparmos corpos biologicamente perecíveis, onde exercitamos o aprendizado, o desenvolvimento da inteligência, a afetividade no convívio, para que aperfeiçoemos também as nossas virtudes e vençamos as dificuldades interiores que não são pequenas. O Espírito, portanto, reencarnando-se, desenvolve-se a si mesmo, através de múltiplas existências. Mas somos nós mesmos. É quando estamos no mundo espiritual, podemos nos comunicar com aqueles que estão encarnados, porque somos da mesma natureza. Espíritos, criados por Deus, pertencentes a um complexo e longo processo de evolução, que começou na ignorância, na simplicidade, e vai alcançar a perfeição ainda que relativa, para então transformar-se num co-criador com Deus, identificando-se perfeitamente com o Criador. É um processo longo, estabelecido para todos nós, e aquilo que já somos capazes de inventar hoje, de criar com a nossa imaginação, com a nossa criatividade, como esse microfone, o laptop, o projetor, a tecnologia dos aviões, o ar-condicionado e todas as facilidades materiais, na verdade, são treinamentos, porque mais adiante seremos construtores de planetas, seremos administradores de galáxias, colaborando com a obra da criação divina. O Livro dos Espíritos, portanto, introduz para nós, exatamente na introdução, esse vasto conhecimento. E se nós adentrarmos cada item da introdução, com aquele espírito de pesquisa, para entender o significado das palavras, fazer a conexão entre elas, encontraremos verdadeiras pérolas, escondidas nas entrelinhas. Por isso, quero convidá-los, leiam, releiam, estudem a introdução do Livro dos Espíritos. Nós vamos compreender muita coisa que está no contexto geral da codificação.
coisas que já lemos, que estudamos, que estamos meditando, porque esta introdução é um tesouro doutrinário. Sem falar na continuidade com as perguntas e respostas. Mas a doutrina espírita não está restrita ao livro dos Espíritos. Ela também traz o livro dos médiuns, o maior tratado sobre esta faculdade humana natural, que é a mediunidade. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Muitas vezes já falei aqui na frente e já fiz essa afirmação, vou fazê-la de novo. Sou de família espírita, meu avô já era espírita, mas eu não sou médium ostensivo. Eu vou repetir frases que eu já disse aqui nesse microfone inúmeras vezes. Sou eu mesmo que estou falando, não é psicofonia. Mas, digamos que eu tenho uma intuição, mediunidade intuitiva, que é comum a todos nós. Então existem os médiuns ostensivos que se distribuem nas diversas modalidades e os médiuns não ostensivos ou intuitivos, capazes também de alguma forma perceber o ambiente. A tecnologia nos ajuda demais, né? E Allan Kardec, em sua introdução de O Livro dos Médiuns, vai nos dizer que a experiência nos confirma todos os dias que as dificuldades e decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência. Vejam que interessante. Primeiro parágrafo, primeira linha, primeira página, e Allan Kardec já começa assim, que as dificuldades e decepções que se encontram na prática do espiritismo têm origem na ignorância dos próprios princípios da doutrina. Ora, esse trecho aí dá um congresso de vários dias, com vários debatedores. Dá para fazer entrevistas, dá para colher depoimentos, porque vamos aprender que a prática espírita não se resume à comunicação de espírito. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma prática espírita. Claro que o livro se destina a estudar a mediunidade, mas a abrangência do texto nos mostra isso. E as dificuldades e decepções, quais são? São muitas. Todos nós temos dificuldades variadas. Dificuldade até de falar, dificuldade de ouvir, dificuldade de comunicação variadas. Inibições, traumas, que às vezes trazemos também nesse contexto de vivência espírita. Nossas mazelas, nossa mediocridade moral em muitos casos. E as decepções? Também são muitas. Às vezes nos decepcionamos, não gosto daquele palestrante, tomar paz com aquela pessoa, nem pensar. Como assim? Estamos medindo a doutrina pelo adepto? O adepto é uma criatura, como qualquer um de nós, falível, necessitado de aperfeiçoar-se. A doutrina é inatacável. Mas os adeptos que somos nós, somos meros aprendizes. Então, quando não compreendemos isso, que é um dos princípios do Espiritismo, esta naturalidade, esta vertente progressista, este detalhe de entender que somos criaturas iguais na origem e na destinação, com variações no estágio em que estamos, nos prevenirá de decepções, porque entenderemos a dificuldade alheia, que também são nossas. Nenhum de nós pode se arvorar o direito de dizer que não tem dificuldade. Todos temos. Somos criaturas humanas, não podemos nos esquecer disso. E às vezes nos decepcionamos porque criamos expectativas. E criar expectativa é sinônimo de decepção. Temos que trabalhar com perseverança, com fé, com confiança, continuar, independente das circunstâncias adversas. Se estudarmos o Espiritismo, não cairemos nas decepções. E teremos força para vencer as dificuldades,
porque teremos uma visão de conjunto. Já em o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra notável, que apresenta as riquezas das máximas de Jesus, comentadas à luz do Espiritismo, é um tesouro, igualmente. Eu tenho ousado, nas minhas abordagens, sugerir ao público que mergulhe em qualquer parágrafo da obra de Kardec, seja qual for. E voltamos ao que dissemos sobre a introdução. Veja o significado das palavras, a conexão entre elas, e descubra as pérolas, o que também vai acontecer com o Evangelho segundo o Espiritismo. Com tanto conteúdo, tanto da capacidade pedagógica e didática de Allan Kardec, como das comunicações selecionadas, nós extraímos esse trecho aí, porque é um mundo, é um universo. Numa palestra de poucos minutos é impossível, aliás, a existência inteira, é impossível nós mergulharmos em todo o conteúdo disponível. Precisamos ainda de alguns séculos para absorver todo o conteúdo oferecido pela doutrina espírita. É um conhecimento gradativo, onde devemos perseverar. Os espíritos também estudam a codificação. E então, selecionei este trecho. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto que dele se afastou, que deste se afastou. Vejam que este trecho curto é um verdadeiro roteiro de comportamento. E o Evangelho está repleto desses tesouros. Mas Kardec também escreveu O Céu e o Inferno, que comemorou 160 anos agora em agosto. Esta obra vai analisar a questão do céu e do inferno. Antes tinha-se a ideia ingênua de que o céu era você sentar nas nuvens e tocar harpas. E o inferno era você ficar eternamente dentro de um caldeirão fervente. Se eu, por acaso, tivesse o mérito de ir para o céu, eu que sou ligado a 449, tocaria a harpa 3 horas. E me diga uma coisa, não tem coisa melhor para fazer, não? Prefiro ir para o inferno, então, porque ficar tocando harpa aqui é uma ideia ingênua, infantil. Como também é ingênua a idade de um ser concorrente com Deus que rouba as almas para que elas ardam eternamente no inferno. Não existe o céu, não existe o inferno. O que existe são estados de consciência. E nesta primorosa obra há o documento Código Penal da Vida Futura. Em 33 itens extraordinários, analisando a justiça divina. Porque a justiça humana, ela pune. A justiça divina não pune, corrige. A justiça humana se adapta para atender interesses, abre brechas em vírgulas, para que se aproveite dessas brechas para beneficiar criaturas, etc. A justiça divina é estável, a justiça divina é imutável e nunca pune, corrige, educa e nos coloca na condição de aprendizes a reparar as próprias faltas. Mas o Kardec também publicou a Gênese, esta obra onde vamos encontrar grandes tesouros igualmente. E lá no capítulo 1, item 56, nós vamos encontrar esta pérola escondida lá, olha aí. Os Espíritos não ensinam outra moral, senão a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Os que dizem que o Espiritismo não segue ao Cristo, não viram isso. O Espiritismo é eminentemente cristão. Além dos seus princípios fundamentais, embasa-se, solidifica-se no Evangelho do Cristo. Então essas obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, constituem a estrutura doutrinária do Espiritismo, que motivou através dos 2 séculos quase, nós estamos prestes a completar 2 séculos de publicação do Livro dos Espíritos, mais algumas décadas estaremos lá,
motivou em toda parte e inspirou autores encarnados e desencarnados a, entre aspas, se debruçarem sobre essa obra, inspirando a fundação de instituições como esta, inspirando a fundação de ações promocionais por toda parte, educativas, assistenciais, e principalmente motivando o estudo, através da divulgação, em palestras, em livros, em cursos, em encontros participativos. Inspirou também a arte espírita, através do teatro, atualmente tomando conta do cinema. A temática espírita está hoje tomando conta do cinema e agora inspirando também o uso pela inteligência artificial, com clipes, com filminhos curtos, cujos personagens são criados pela inteligência artificial, rememorando mensagens de profunda significação. De forma que todo esse conteúdo imortal, que já chama a atenção da mídia, porque, como dissemos, ela não é imaginação ou criatividade de Allan Kardec, ela está nas leis da natureza. Podemos dizer sem nenhum medo que a doutrina espírita é uma síntese das leis divinas, por isso que não se desatualiza. Inspira e inspirou em todos os tempos a ação dos espíritas. Quando os fundadores desta casa se reuniram para que a casa fosse fundada, e através das décadas que se seguiram, pudesse formar esse núcleo de trabalho espírita que nos integra, que nos motiva, foi por causa da grandeza desse ideal, que nos move igualmente os espíritas da atualidade, onde continuam sendo fundadas casas, onde continuam atividades sendo aprimoradas, e vamos sentir essa grandeza. E nós vamos apresentar uma música para vocês, fruto dessa inspiração. Existe um grande cantor, um compositor espírita, está encarnado, é jovem, é mais jovem do que eu, e ele dedica-se a produzir conteúdos, talvez vocês conheçam. E nós vamos apresentar uma música decorrente de O Livro dos Médiuns. A Neuza vai cantar para a gente. Assim. Essa canção, O Livro dos Médiuns, ela foi feita, então, composta por César Tucci, e ela se encontra no CD do Cancioneiro Espírita. O Cancioneiro Espírita que tem vários CDs e muitas músicas, a maioria são dedicadas às crianças. Eu mesma usei bastante essa música nas aulas de evangelização. Fica a dica, então, para os evangelizadores. O Livro dos Médiuns. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto do teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram para chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além.
com muito estudo, muitas experiências, que no seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Agora, vocês imaginem que ela ensaia na viagem, então eu fico no toque-toque também dentro do carro. Então a gente passa a gostar dessas produções inspiradas pelo ideal espírita. Mas Allan Kardec não ficou restrito aos livros da codificação. Publicou também a Revista Espírita, que eram publicações em fascículos mensais, constituindo um outro tesouro. Essa abordagem da Revista Espírita cabe em uma abordagem específica, porque é gigantesca, apenas a título de amostragem. Publicou também o livro O que é o Espiritismo, A Viagem Espírita em 1862 e A Obsessão. Motivado por este ideal espírita, nós republicamos aqui pelo Allan Kardec o livro Causa e Casa Espírita. A causa significando a codificação. Esse conteúdo incomparável, lógico, da codificação espírita. Quem inspira a casa, leva a fundação da casa, porque aqueles que tomam contato com o espiritismo se entusiasmam com a sua lógica, com a sua racionalidade, e a tendência é unir pessoas afins para o início e funcionamento de grupos espíritas, como aconteceu com a fundação desta casa e de tantas outras. E a casa, por sua vez, embora constituída por pessoas falíveis, aprendizes que somos todos nós, temos o dever de levar a causa de sua forma genuína, correta, para conhecimento de seus frequentadores. Vejam que é um compromisso mútuo. A causa leva a casa deve levar a causa, separadas por uma vogal. Tivemos a honra desta casa publicar o nosso livro Causa e Casa Espírita. Mas trouxemos também o nosso Começa com uma Alfinetada e Termina com uma Ruptura, publicada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde nós vamos ver a forma dos sentimentos influindo, porque somos pessoas, na maioria de nós, habituadas a dar cutucadas uns nos outros, o que é um hábito muito feio. Mas nós precisamos disciplinar a língua, porque é um hábito humano esse, feio. Nós temos o hábito de cutucar, são as indiretas. E este título do livro é uma frase de Paulo de Tarso, não é frase minha, está no Evangelho. Eu tinha sugerido colocar alfinetadas e rupturas, mas a editora quis colocar o título na íntegra. Começa com uma alfinetada e termina numa ruptura. E nós destacamos 3 vultos para exaltar esse conteúdo espírita. O primeiro deles, Caibar Schutel, que atuou em Matão. Caibar Schutel, chamado bandeirante do espiritismo, nasceu no Rio de Janeiro e toda a sua plataforma de trabalho foi construída na então pequena vila de Matão. Era por causa do Mato Alto mesmo. Depois, ele foi seu primeiro prefeito, ajudou a emancipar o município e se tornou nacional e internacionalmente conhecido. É fundador da Casa Editora Clarim, que publicou seus livros. Ele também lançou a Revista Internacional de Espiritismo, o jornal Clarim,
Por falar nisso, tem alguém que está aqui hoje no Kardec, nesse salão, pela primeira vez? Vocês que estão pela primeira vez, por favor, falem comigo, que eu quero presentear-lhes com a edição da Revista Internacional de Espiritismo, fundada por Caio Barchuto. Tem alguém aqui que está fazendo aniversário hoje? Não? Esta semana? Muito bem, vocês estão fazendo aniversário essa semana, falem comigo, também vão ganhar. Tem algum aniversário de casamento? Não? Algum aniversário de divórcio? Então, nós vamos distribuir. Mas eu vou entregar para vocês também esse cartãozinho aqui, tem um QR Code. Esse cartãozinho é gratuito, claro. Esse QR Code vai levar vocês a assistirem o documentário produzido em Araraquara, pelo casal Zé Henrique e Márcia. É um documentário em homenagem a Caio Barchuto. Se chama Vivi, Vivo e Viverei. O QR Code está aqui para vocês terem acesso. O documentário é comovente, com vários depoimentos de pessoas que conheceram Caio Barchuto, que conviveram com ele, depois no final eu distribuo, né? Porque realmente se trata de uma personalidade ímpar. E nós não poderíamos deixar de destacar também a dona Ivone do Amaral Pereira, referência em mediunidade no Brasil. Dona Ivone, que nasceu em 1900, no Rio de Janeiro, e desencarnou em 84, constitui segurança mediúnica. Tem alguém aqui que nunca leu um livro de Ivone Pereira? Levante a mão, não tenha vergonha. Olha, aproveitem passar na biblioteca e adquiram, por exemplo, o livro Devassando o Invisível ou Recordações da Mediunidade. Dona Ivone escreveu muitos livros. Dentre os livros que ela escreveu, está essa série chamada de romances, O Drama de Bretanha, O Cavaleiro de Lumière, Nas Voragens do Pecado, que constituem um relato autobiográfico de suas existências anteriores, de que ela tinha lembrança. Mas muito mais do que as narrativas de suas lutas no passado, está incluída a orientação doutrinária. É uma riqueza de informações doutrinárias, pela fidelidade, pela seriedade, pelo comprometimento, pelo perfil doutrinário exato de Dona Ivone do Amaral Pereira. E este outro livro que está à esquerda aí, que está difícil para vocês lerem, se chama A Luz do Consolador. Se vocês querem levar para casa uma obra que será referência em consultas, levem esta obra. É o meu preferido. Porque este livro é resultado das respostas que Dona Ivone dava às cartas que lhe chegavam. As pessoas faziam as mais diversas perguntas. Dona Ivone, eu tenho uma dor no joelho que não há ninguém que cure. Dona Ivone, minha avó está em estado vegetativo há 10 anos, o que fazer? Dona Ivone, eu escuto vozes, sou eu mesmo, é dos espíritos. Dona Ivone, como é que eu faço para organizar um grupo mediúnico com vários médiuns? Dona Ivone, Dona Ivone. E ela respondia essas cartas. Ela respondia as cartas e, claro, incluía o ensino doutrinário. Essas respostas foram publicadas com pseudônimo no Reformador durante 30 anos. E depois reunidas neste livro, A Luz do Consolador. Mas nós não poderíamos esquecer Emmanuel, um sábio. Talvez o maior conhecedor do Evangelho que nós temos à disposição. Através da mediunidade vitoriosa, exitosa, exemplar de Chico Xavier, este nobre autor espiritual debruçou-se sobre o Evangelho. E a sua capacidade de síntese é tão impressionante, porque ele tira expressões, trechos, frases do Novo Testamento, das cartas dos apóstolos, e constitui capítulos curtos nesta coleção extraordinária. Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna. Cada um desses livros tem 180 capítulos, cada um. Só que são capítulos curtos, ele começa numa página, você vira a página e já acabou. E ele extrai de uma expressão, de um trechinho curto, ele tira leite daquelas pedras das palavras. E ele expõe a questão, aborda com a sua sabedoria
e apresenta roteiros. Cada lição dessa é um tesouro. E esse canal que vocês estão vendo aí, Portal do Consolador, está disponibilizando diariamente, às 6 horas da manhã, e fica lá. Essas lições transformadas em pequenos clipes audiovisuais narrados, com conteúdos dessas obras. Às vezes a gente lê no livro, não presta atenção, mas se você ouve, com cenas lindas, com fundo musical aprimorado, você alcança algo que não havia percebido antes. E nós, eu e Neuza, ouvimos toda manhã. E temos nos impactado com a sabedoria desse Espírito que é capaz de nos ensinar e nos advertir com leveza, mas com profundidade. Não passa a mão na cabeça, não, mas fala com respeito e nos alerta. São lições preciosíssimas. Nós que temos, todos nós enfrentamos desafios variados, nós que enfrentamos enigmas pessoais, nós que temos dificuldades a vencer, deveríamos constantemente consultar esses livros. Mas, se possível, com a facilidade tecnológica de hoje, ouvir os clipes produzidos por este canal. Se você for no canal Portal do Consolador, procure lá, vídeos, e vai aparecer uma série, são dezenas, todos 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, muito, 4 minutos é muito, 2 minutos, e tem lições que nos impactam profundamente, graças à sua grandeza, graças à sua profundidade. Então nós temos aí lições extraordinárias, decorrentes, naturalmente, desse conteúdo inigualável da doutrina espírita, que nos ensina a pensar, nos convida a raciocinar, nos estimula a fraternidade, nos congrega, nos aproxima, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e não podemos nos deixar abater. Trouxe aqui o meu canal de YouTube, está no meu nome pessoal, e o meu blog. No meu blog eu coloco meus artigos. Meus artigos são sempre decorrentes das pérolas que eu vou descobrindo. De vez em quando me salta aos olhos. Eu estou com 65 anos, já disse aqui que sou espírita de infância. E agora, talvez pela maturidade, talvez pela pesquisa mais constante para palestras e livros, e agora eu estou descobrindo as pérolas. Eu mergulho num parágrafo e fico encantado, mas aquilo está escrito já há 200 anos quase. Como é que eu não vi isso antes? Eu, desde criança, estou habituado a ouvir palestras, participar de grupos, participar de estudos, de cursos, ouvir palestrantes, ouvir referências, adoro isso, mas não tinha prestado atenção. Tenho descoberto cada coisa, gente. Sugiro a vocês, façam o mesmo. São orientações de vida, são luzes que se acendem no nosso caminho, porque realmente são tesouros à nossa disposição. O Espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Como disse a vocês, eu selecionei 3, Caibar Schutel, Ivone Pereira e Emmanuel através de Chico. Mas são centenas de autores, encarnados e desencarnados. Entre eles, a nossa querida, inesquecível Terezinha Oliveira, que batalhou nesta casa. Em 2004, aproximadamente, a editora do Centro Espírita Allan Kardec lançou um CD da Terezinha, Sublime Inspiração. Quem se lembra? Quem tem? Quem ouviu? Pouquíssimos, né? Realmente pouquíssimos. Por quê? Faz tempo. E hoje a gente já não usa mais CD. E eu fico encantado com a sensibilidade da nossa querida Terezinha inesquecível. A sua inspiração, o nome do CD justifica o trabalho apresentado ali, com as suas declamações, com a inspiração de suas músicas. E nós já encaminhamos para a editora do Allan Kardec o livro Deus Sabe, onde nós comentamos as letras das músicas do CD. Cada capítulo do livro será o nome da faixa do CD. E estamos sugerindo à editora colocar
no final de cada capítulo, um QR Code para levar a ouvir a música no Spotify, onde essas músicas estão reunidas. É outro tesouro. Quando você ouve, na voz inesquecível e saudosa da nossa querida professora, aquela sensibilidade da fé ardente, da mulher que trabalhou, que se dedicou. Quero homenagear essa amiga do coração, com quem tanto relacionamento tive de consultas. Quando eu tinha minhas dúvidas, minhas aflições, eu telefonava para ela. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Eu telefonava para ela. E ela sempre me socorreu. E agora resgatar esse trabalho do CD, Sublime Inspiração, que está esquecido até por força do CD, que fica, ninguém mais toca CD, mas está à nossa disposição. Nosso coração vibra e esperamos que no próximo ano dê certo. Esperamos que o livro seja aprovado, inclusive, não sabemos, né? Pode ser que não seja, mas esperamos, em sendo aprovado, vir lançá-lo no salão para recordarmos aquela voz sublime da nossa querida Terezinha Oliveira, que onde esteja, receba o nosso abraço de gratidão. Por isso tudo, agradecendo a presença, a atenção de vocês, e em gratidão a este conteúdo inesgotável do Espiritismo, que é o Consolador, e muitos perguntariam, mas que pretensão dizer-se o Consolador? Analisemos com imparcialidade, com frieza até. Qual doutrina oferece o conforto, o consolo, o esclarecimento que o Espiritismo traz? Informando-nos sobre a nossa condição imortal, informando-nos sobre a nossa destinação gloriosa. Um futuro de glórias nos aguarda, mas nós teremos que conquistar. Conquista que será feita gradativamente através dos esforços. Não é fácil. Normalmente, na condição que estamos, tropeçamos. Caímos inúmeras vezes, mas é preciso levantar-se e prosseguir, porque a vida é muito mais do que atropelos. A vida é muito mais do que estresse. A vida é muito mais do que isso que vivemos. A vida tem um significado profundo, um significado de progresso e de felicidade. Deus não nos deu as faculdades todas que temos, a voz, a visão, a audição, as mãos, os contatos, para nos entregarmos a tristezas e frustrações. São mecanismos de comunicação que devemos colocar em andamento, em uso permanente, para que vibrem através de nós a grandeza de Deus. Somos filhos da inteligência suprema do universo, criaturas destinadas à condição de co-criadores. Quando conseguirmos nos identificar plenamente com esta grandeza divina, este foco divino que nos criou, bendito Pai de todos nós, a quem elevamos a nossa gratidão. Por isso, ouçamos em gratidão a música Prece ao Consolador. Prece ao Consolador é uma canção da nossa querida cantora espírita Cacá Rezende. Jamais esqueço que eu tenho
Nossa gratidão. Obrigada. Nossa gratidão ao nosso mestre Allan Kardec. Agradeço imensamente esta manhã luminosa. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.